Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, a gente tá aqui na playlist de estequiometria e agora a gente vai resolver questões da FUVEST, tá bom? Então, são 5 questões da FUVEST que a gente vai resolver e, mais uma vez, reforçando, quer receber essas fichas antes do vídeo ou junto com o vídeo de explicação, clica aqui embaixo, tem um link para você fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, tá? Então lá você vai poder tirar dúvidas, não que aqui você pode deixar suas dúvidas também, aqui eu vou tentar falar com você, mas lá no grupo tem mais gente, tem mais pessoas que podem te ajudar. Clica no link, entra lá no grupo, pega a ficha, resolve, depois olha o vídeo e assim vai, tá bom? Então aqui embaixo tem um linkzinho para a gente conversar, tá bom? Vamos lá para as questões. Primeira questão. O FUVEST 2023. O seguinte: combustíveis fósseis, como o diesel, contém em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustíveis, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o diesel S10 e o diesel S500. O primeiro contém 10 partes por milhão de enxofre, 10 ppm, e o segundo 500 ppm de enxofre. Né? É um tipo de unidade de concentração, né? Partes por milhão. Considere que na combustão do diesel, todo o enxofre seja convertido em SO2. Então, ele está considerando uma reação 100%, sem nenhuma perca, certo? Conforme a reação a seguir. Aqui a reação dele. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilo de diesel, quando cada um dos dois tipos é queimado, é de. Então, veja que essa unidade aqui, gente, já é o ppm, tá? Por que já é o ppm, Marcela? Olha aqui as anotações que ele deu pra gente. Além das massas molares, cada elemento químico, ele deu que 1 ppm equivale a 1 miligrama por quilo. Então, isso aqui nada mais é do que ppm. Tá bom? Então se liguem aí nessas besteiras que às vezes a gente vai e tem que transformar, não precisa transformar. Tá bom? Então vamos lá, como é que faz isso? Então o que a gente precisa primeiro organizar? Observar se está balanceado. Então, um enxofre, dois oxigênios, dois oxigênios. A proporção daqui da gente é de 1 para 1 para 1. Beleza, meus amores? Agora a gente vai transformar, ou seja, a gente vai fazer a relação estequiométrica tanto do D10, isso, como do D500. D500, bom? D10 como do D500. Então vamos lá. O que é que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar qual é a concentração, na verdade, né? Qual é a massa do SO2 e depois fazer a diferença, porque é o que ele quer saber qual a diferença em massa. Então, eu vou encontrar a massa do SO2, tanto no D10 como no D500. Então, eu vou fazer só a relação de S, né, e SO2, perfeito? Então, eu vou fazer, qual é a massa molar de S? Massa molar de S é 32 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol aqui, então eu vou ter 32 gramas. Qual é a massa do SO2? A massa do SO2
massa molar, né? Do SO2 S é 32, mas eu tenho 2 vezes. Desculpa, S é 32, eu tenho uma vez, então eu tenho 32. Mais, o oxigênio vale 16, mas eu tenho 2 vezes 16, certo? Então, somando essas duas massas, eu vou ter 64 gramas por mol, certo? Por mol. Significa que se eu tenho 1 mol de SO2, então eu vou ter também 64. Então aqui está me dizendo o seguinte, ó, a cada 32 gramas de enxofre, eu produzo 64 gramas de dióxido de enxofre, o SO2. Então, se eu tiver 10 ppm, eu vou ter, ou se eu tiver 10 miligramas, né, por quilo, porque veja que eu quero saber por quilo de diesel. Tá? Se ele tivesse nos dado uma quantidade de quilos, ou se ele quisesse 10 quilos de diesel, aí a gente não poderia fazer dessa maneira, tá bom? Então eu tenho aqui. Então qual vai ser o valor de SO2? Então X vai ser 20 ppm, certo? Ou miligramas por quilo, tá? Como eu estou lembrando, como ele quer 1 quilo, então eu já posso fazer direto. Se ele desse mais de 1 quilo, essa proporção aqui a gente teria que fazer, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Esse SO2, mesma quantidade, 32 tá para 64, porque isso aqui é uma proporção, tá? Em massa, não é isso? Então, 500 ppm, ela será quantos? Então, a gente vai ter 10.000 ppm. 10.000 ppm. Feito? A diferença, viu? Isso, menos, vai ser 80 ppm ou miligramas por quilo. Lembrando sempre, o que facilitou para a gente nessa resposta é que ele nos pediu em quilo de diesel. Tá? Se não fosse em quilo de diesel, a gente teria que fazer de forma mais separada. Então, aqui, ó, letra C, 980 quilos. Feito? Vamos para o próximo. O VEST 2019 diz o seguinte: o cinamaldeído é um dos principais compostos que dão sabor e aroma da canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada. Então, tem a equaçãozinha aqui. Uma amostra de 19,80 gramas de composto puro foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou 1,20 gramas. A porcentagem desse composto que foi oxidado no período foi de. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a massa que ele teria, certo? Qual é a massa a partir a massa do ácido, tá? A massa desse composto aqui. Qual é a massa desse composto aqui que ele teria produzido a partir de 19,80 gramas? E aí eu comparo quanto ele aumentou de massa. Se deu 1,20, então a porcentagem está correta, né? Aumentou 1,20, então ele aumentou 100%, que não vai ser o caso aqui, tá bom? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. Primeiro caso, ou primeira parte, primeiro passo, a gente vai transformar
essas unidades, ou essa estrutura em fórmula molecular, tá? Então, se você não sabe, vai lá em orgânica, dá uma revisada para você saber o que significa, onde estão os carbonos, onde estão os hidrogênios, né? E oxigênio dá para ver aqui, mas carbono e hidrogênio, onde estão? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou ter C9H8O mais meio de O2, formando C9H8O2. Então, eu adicionei um oxigênio, é isso? Adicionamos um oxigênio no final. Segundo passo. Segundo passo, nós vamos fazer nossa regrinha de 3, né? Nossa estequiometria. Então, aqui, ó, 19 gramas, 19,80 gramas, vai produzir quanto do ácido? Então, o que é que vai me ajudar? A proporção em massa, não é? Então, se aqui é de 1 para 1, então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a massa molar do aldeído e a massa molar do ácido, certo? Ele nos deu que a massa molar do cinamaldeído é 132, cinamaldeído é 132 gramas. E aí, consequentemente, você tem que observar, se ele aumentou um oxigênio, a massa do ácido é 132 mais um oxigênio, mais a massa de um oxigênio. Um oxigênio pesa 32. Perdão, um oxigênio pesa 16. É isso, a gente aumentou mais um. Então, aqui vai dar 132 mais 16, vai ficar 148 gramas. Tá certo? Então, aqui a gente vai fazer meio pelos extremos. A massa que irá ser formada é 22,2 gramas. Certo? Então, vamos fazer a diferença. Inicial tinha 19,80 gramas. A massa final é o terceiro passo. Fazer a diferença. 22,20 gramas. Então, a diferença, claro aqui, só para a gente ter noção, sem sinal, a diferença é de 2,40 gramas. Só que ele falou que ele observou 1,20. Então, eu produzi menos. É isso? Produzi menos. Menos do que o que realmente era para ter sido produzido, tá? Então, a gente tem a metade. Era para ter produzido 240 a mais, 2,4 a mais, mas nós só produzimos a 1,2 a mais. Ou seja, só 50% a mais foram produzidos. Certo? Então, letra C. Feito? Ok? Vamos lá para a próxima. O VEST 2017 diz assim: em ambientes naturais, na presença de água e oxigênio, a pirita, um mineral composto principalmente por sulfeto de ferro, S2, sofre processo de intemperismo, o que envolve transformações químicas que acontecem ao longo do tempo. Um desses processos pode ser descrito pelas transformações sucessivas, representadas pelas seguintes equações químicas, que é um processo sucessivo. Produz ferro com oxidação 2+,
depois oxidação 3+, ele pega a oxigenação 3+, produz o hidróxido de ferro. Então, um caminho puxa o outro. E aí ele diz assim, considerando a equação química que representa a transformação global desse processo, as lacunas da frase. No intemperismo sofrido pela pirita, a razão entre a quantidade de matéria do FeS2, oxigênio, é, a gente tem que fazer a estequiometria durante o processo. Se o pH do solo diminui, aumenta ou não se altera, pode ser corretamente preenchida ou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a equação global. A equação global nada mais é do que o somatório de todas as etapas da reação. Certo? Então, assim como você faz nas suas questões de função, de equação, vai matemática, você vai fazer química. É isso? Então, vou ver aqui, ó, por exemplo, o que é que se repete? Dois ferros. Certo? Tem mais. 2 ferros, 2+, né? 2 ferros, 3+, 2 ferros, 3+. Então, ele é produzido e consumido, produzido e consumido. Então, na equação global, ele não vai aparecer. Perfeito? Ok? E o que mais agora? Vamos lá. Oxigênio. Oxigênio, ele aparece aqui e os dois estão do lado dos reagentes. Então, esses serão só somados. Tá? Prestar atenção com isso. Então, não tem nenhum que a gente precisa cortar. Agora, a gente vai somar as 3 equações. Então, o FeSO2 tem mais em algum lugar? Não tem. Então, eu vou aqui colocar 2. Só repetir. SO2. Mais. O oxigênio, ele tem 7 mais meio, 7,5. Tem mais em algum lugar? A molécula oxigênio não tem. Então, eu vou colocar 7,5 aqui, tá certo, gente? Para facilitar a nossa visão. 7,5 ou 7/2, tá no meio, tá bom? A água, ela tem 2 aqui, tem 1 do outro lado. Então, 2 menos 1, 1. E tem mais 6 aqui. Então, é como se ela tivesse 8 de um lado, ó, 6 mais 2, 8, menos 1 que está aqui. Então, ela vai ficar do lado dos reagentes com 7. 7 é H2O. Certo? Ok? Hidrogênio. Hidrogênio, ele tem mais lá do outro lado, produtos, do que dos reagentes. Então, ele vai ficar para o outro lado, tá? Então, ficar aqui. Então, a gente vai ter 4 menos 2, 2H+. Não, 2 não. Mais aqui, ó. 2, perdão, tem mais H+ aqui embaixo. Aqui, ó. 4 mais 6 dá 10. Menos 2 dá 8. 8H+. Mais. A ordem que você colocou não tem problema, tá, gente? Você colocou... O importante é que os que são reagentes fiquem no reagentes. Perdão. E os que são dos produtos fiquem no feito. Mas o que está faltando? A água já foi para o outro lado. 4. Tá massa. 4. SO4 menos 2. Perfeito? SO4 menos 2. Certo? Então, ele está perguntando aqui, ó. A razão entre Fe2 e O2. A razão é de 2 para 7,5. 2 para 7,5. Certo? Só que nas
alternativas, a gente só tem o quê? Alternativas fracionadas, não é isso? Números inteiros, não são números inteiros, mas não tem 2 para 7,5. Então, como a gente tem, como é que a gente vai resolver isso? A gente sabe que isso é proporção, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 4 para 30. Perdão, 4 para 30, 4 para 15. Não sei onde é que eu vou arrumar 30. 4 para 15. O dobro de 2, o dobro de 7,5. 4 para 15. 4 para 15. Eu tenho essa resposta. 4 para 15. 4 para 15. Feito? E o pH do solo vai o quê? O que é que eu tenho no final? Bastante H+. Eu tenho bastante H+, lembrando que o hidróxido de ferro é uma base fraca e insolúvel em água praticamente. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter praticamente dissolvido na água apenas H+. Então, eu vou ter uma pH do solo bastante ácido, ou seja, o pH do solo vai diminuir. Ele vai diminuir, então, letra D. 4 para 15, diminui. Certo? Ok, vamos lá. Quarta questão. Em uma aula experimental, 2 grupos de alunos, G1 e G2, utilizaram 2 procedimentos diferentes para estudar a velocidade da reação do carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. As condições de temperatura e pressão eram as mesmas nos 2 procedimentos e em cada um deles os estudantes empregaram a mesma massa inicial, isso é importante, do carbonato de cálcio, o mesmo volume da solução do ácido clorídrico de mesma concentração. Então, eles usaram a mesma coisa, mesma massa, mesmo volume e a mesma concentração. Então, qual é a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2? O grupo 1 acompanha a transformação ao longo do tempo realizada em um sistema aberto. Ou seja, se essa reação produz algum gás, esse gás ele vai ser liberado. Já o grupo 2 acompanhou a reação ao longo do tempo, porém determinando o volume. Ou seja, ele fez no sistema fechado e capturou o gás. Então, a gente já sabe que existe um gás produzido e que esse gás ele vai influenciar na massa final aqui. Porque se um sistema fechado, segundo Lavoisier, as massas iniciais serão iguais às massas finais. O somatório das massas dos reagentes tem que ser igual ao somatório das massas dos produtos. Certo? Mas como aqui o sistema está aberto, a massa vai diminuir. E é o que acontece aqui na tabela. 110 é a massa inicial colocada para a reação, igual no grupo 2. Só que à medida que o tempo da reação vai acontecendo, né, 60, 180, 240 segundos, vocês percebem que a massa vai diminuindo. Por quê? Porque vai sendo formado o gás vai evaporando e a massa final vai diminuindo. Né? Então, isso já foi observado por Lavoisier. E aí, comparando os dois experimentos, os volumes do SO2 em litros recolhidos nos três tempos, né, 60, 180, 240, são respectivamente. Ele quer saber. Então, primeiro a gente vai montar a equação. O primeiro passo é montar a reação. Então, a reação é, carbonato de cálcio e ácido clorídrico, né? Aqui, carbonato de cálcio com ácido clorídrico, essa é a reação. Então, a gente vai ter carbonato de cálcio mais ácido clorídrico, ele vai ser vai formar cloreto de cálcio, mas, já falei para vocês, na equação
lá da lista de exercício do Enem, que quando a gente forma o ácido carbônico, ele é instável, então ele vai se decompor formando o CO2 e a água, o ácido dióxido de carbono e água, certo? Então, fazendo aqui a nossa estequiometria, então, cálcio, cálcio, cloro 2, cloro 2, carbono 1, carbono 1, oxigênio 3, oxigênio 3, 2 mais. Então, só precisei colocar esse 2 aqui e balanceou todo mundo, tudo certinho, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente observar. A tabela que ele nos deu do sistema é as massas que foram diminuindo. Então, a gente tem que perceber o seguinte, que a massa inicial, ela vai ter, vou colocar aqui, ó, massa inicial, vamos botar aqui, inicial. Ela vai ter apenas 110 gramas do sistema inicial aqui, óbvio. Então, eu vou ter 0 gramas do sistema final, né? Lembrando que eu estou coletando e observando só o CO2. Quando passados os primeiros 60 segundos, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, voltando lá, eu vou ter 109,38 gramas. Pela lei de Lavoisier, o que é que vai acontecer? Lembrando que a massa aqui é a massa do sistema todo, tá bom? Então, eu coloquei desse lado aqui, mas não é que está representando o carbonato de cálcio, e sim um sistema, tá bom? Então, aqui eu tenho 109,30 gramas do sistema de todo mundo aqui, exceto do CO2 que está sendo evaporado. Então, a diferença de 110 para 109 significa que foram produzidos 0,62 gramas de CO2 que ele evaporou. Nessa linha de raciocínio, a gente vai ter 180 em 180 segundos. Nós vamos ter, vamos voltar lá, 109,12. Consequentemente, 110 mais menos 109, a gente vai ter 0,88 gramas. E quando chegar em 240 segundos, nós vamos ter 108,9 ou 90. E aí a gente vai ter 1,1 gramas de CO2 produzido. Só que a pergunta é, comparando os experimentos, os volumes de CO2 em litros. Então, tem que transformar quem? Então, tem que transformar isso em litros, esse segundo em litros, esse terceiro em litros. Então, eu vou voltar aqui para as observações. Ele nos deu que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. E a quantidade, volume molar, é 24 litros por mol. Então, significa que 44 gramas equivale a 24 litros. E os dois equivalem a 1 mol, então os dois também têm relação entre si. Certo? Então, a gente vai fazer essa relação. Primeira relação, que é os 60 segundos, a gente vai fazer 44 gramas vale 24 litros. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 0,62 vai ser o volume 1. Certo? Então, o volume 1, voltar aqui. Ao volume 1, aqui embaixo, volume 1 é 0,4 litros. Certo? Na mesma ideia, vamos fazer o 2. Uma coisa. 44 gramas dá para 24 litros. Então, 0,88
gramas dá para V2. V2 será 0,48 litros. Terceiro, mesma coisa, 44 gramas dá para 24 litros, como 0,88. A 1 gramas dá para V3. V3, 0,6 litros. Marcela, por que fez? Não precisava, tá? A gente só fez para vocês analisarem, tá bom? Essa proporção não vai influenciar em nada, assim, não parece a questão, certo? Então, 0,34, 0,48, 0,6. 0,34, 0,48, 0,6, letra C. Perfeito? Vamos para a última questão. A última questão diz o seguinte, ó, o dirigível experimental usa hélio como fluido ascensional e octano como combustível em seu motor para propulsão. Suponha que no motor ocorra a combustão completa de octano. Então, tá aqui a equação já balanceada e organizada. Para compensar a perda de massa do dirigível, à medida que o combustível é queimado, parte da água contida nos gases de exaustão do motor é condensada e armazenada como lastro. O restante do vapor d'água e o gás carbônico são liberados para a atmosfera. A porcentagem aproximada de massa de vapor d'água formado que deve ser retirada para que a massa do combustível queimado seja compensada. Então, a ideia daqui é que a perda da massa ela seja compensada com a água. Ou seja, a massa do octano, ele tem que ter, né, ou ser a mesma massa da água, certo? Ou seja, por exemplo, 140, 114, porque aqui é 1 mol, né? Certo? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente encontrar a massa da água, para saber quanto dela a gente vai precisar retirar para compensar a perda do octano, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a proporção de 1 para 9. De 1 para 9, certo? Então, a massa do 114 produz 9 vezes a massa da água. Quanto é a massa da água? 18, né? 9 vezes 18. Isso vai dar 62 gramas. Então, a cada 114 gramas de octano produzido, eu produzo 162 gramas de água. Parte dessa água, ela serve para completar a massa perdida do octano. Então, vamos imaginar aqui, dos 114, foram queimados 100. Então, eu preciso de quanto? Da massa de água, eu preciso de 14 para ficar 114. Certo? Então, como a massa tem que dar 114, a massa do octano tem que ser igual à massa da água. Então, 114 gramas. Massa da água tem que também ser 114 gramas. Então, quanto é que eu vou retirar daqui? Vai ser 162 gramas, 100%. Então, eu tenho que retirar daqui 114 gramas.
Então, isso é quanto em massa da água produzida? 70%. Então, a massa de água produzida é sempre retirada 70% para completar a massa perdida do octano. Certo, meus amores? Espero que eu tenha ajudado. Mais uma vez, você quer essa ficha? Vai lá para o grupo da gente. Lá você vai ter a ficha. Você vai receber essa ficha. Você vai ter tempo de responder essa ficha até receber o vídeo, tá certo? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.